Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. São 3 e pouca da manhã, por isso que eu estou gravando aqui com o auxílio da luz, né? E perdi o sono, mas a gente não perde a oportunidade de separar aqui um conteúdo importante e relevante. Veja bem, hoje eu trago para vocês nesse React um assunto sobre o chifre pequeno. Por que eu quero falar sobre esse assunto? Porque o que eu entendi aqui é que dentro do Cortes do Inteligência, ali, cujo tema é o seguinte: essas evidências provam a vinda do anticristo, Daniel Mastral e Daniel Lopes. Há um certo momento, nesse corte, o Vilela menciona a seguinte questão. Veja bem, me parece que o anticristo aponta para o Daniel Lopes, né? Você chegou a mencionar que o anticristo seria o genro de Donald Trump e o Daniel Lopes, não foi eu que mencionei, não. E vocês vão ver agora do que se trata o assunto e a gente vai ponderar essas questões e vocês vão perceber ali que, de certa forma, que não houve um consenso sobre a questão do chifre pequeno, o anticristo, houve uma certa diferença de pensamentos. Então quero trazer essa questão para nós aqui hoje e tenho certeza que vocês vão sair daqui entendendo perfeitamente o assunto sobre o chifre pequeno. Vamos lá? Aí o Trump vai voltar, tá? Já fica adiantado aí pra você. Trump volta. Gravado nesse podcast. Ele volta, na boa, isso. ele volta, não adianta. O povo tá querendo que ele volte. Tá um clamor, né? Eu fiz uma live com um jornalista, né? E ele falou, não vai voltar, porque não estão deixando ele, estão impedindo ele de se candidatar, até e de repente passou 2 semanas, liberaram ele. Tudo. Mas eu já faz parte da agenda, né? Sim. Ele tá lá e Israel gosta muito dele. Então vê ele como uma referência. Ele vai ter um papel importante, então. Importantíssimo. É o primeiro cavaleiro do Apocalipse. No meu entender, de ser o primeiro. Né? Ele vai trazer a falsa paz. O primeiro é o anticristo ou não? O anticristo. E aí ele vai ter o apoio do falso profeta, que seria uma profecia lá de Apocalipse 17. Né? Eu não sei como é que eu faço a sua interpretação disso, mas fala do 8º rei. A gente já falou. O anticristo seria não ele, mas o parente dele, né, do Trump. Não foi eu que falei, não. Foi o Jared Kushner, né? Tem muita gente que diz que é o genro que é o anticristo. Não, mas ele é muito jovem, ele não tem o poder bélico. Quem seria, na tua opinião? Já me falaram, eu queria até ouvir a opinião. Tá. E me falaram que o Trump não poderia ser ao contrário, porque ele é muito idoso já e ele não é um chifre pequeno, ele já é um chifre grande. Eu falei, mas um dia ele foi um chifre pequeno. Agora o que ele é um chifre pequeno? Porque o Apocalipse fala sobre isso, associa o anticristo a um chifre pequeno que cresce. Como é que você interpreta isso? Vocês já me perguntaram isso. Eu acho que ele cresce em termos, uma alegoria, cresce em termos de poder. Destaque global. Isso, destaque global. Entendi, um protagonismo internacional. Exato. Então vamos lá. Não sei se vocês perceberam aí, eu já tinha dado um direcionamento, né? Mas aqui ficou um pouco mais claro. Eu quero enfatizar esse ponto aqui. Daniel Lopes fala que existe uma correlação, uma menção em Apocalipse sobre o chifre pequeno. Aqui está a oportunidade da gente dissecar sobre esse assunto, sobre os chifres pequenos e ver se realmente tem a ver com relação ao anticristo ou não, tá? Daniel Lopes não deixou o capítulo, o versículo referente a essa questão que ele achou em Apocalipse. Eu consegui achar aqui, capítulo 13 de Apocalipse, versículo 5, diz o seguinte: e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Essas duas questões de uma boca para proferir grandes coisas ou blasfêmias e essa questão de 42 meses é uma referência muito parecida com Daniel capítulo 7. Versículo 25 do capítulo 7 de Daniel diz o seguinte: e proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei
e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo, que significa 42 meses, que significa 1.260 dias. Então aqui, de certa forma, há uma correlação. Talvez, acredito eu, que deva ser isso que o Daniel Lopes estava querendo se referir. Mas nós temos algumas diferenças aqui. Esse contexto do capítulo 7 de Daniel, no versículo 20 ou versículo 8, vamos dar uma olhadinha no versículo 8. Estando eu a considerar os chifres, e eis que entre eles saiu outro chifre pequeno, diante do qual dos 3 primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas. Então veja bem, todo esse contexto do capítulo 7 de Daniel está falando sobre o chifre pequeno, está falando sobre os 4 animais que Daniel sonhou. E o quarto animal que chamou muita atenção de Daniel, inclusive o chifre pequeno, de certa forma é o quarto reino de Daniel 2, do sonho de Nabucodonosor, que é o ferro. Então aqui nós vamos já de cara dizer quem é o chifre pequeno, só que existe uma diferença entre o chifre pequeno de Daniel 7 com o chifre pequeno, ou melhor, a besta do mar de Apocalipse 13. E nós vamos entender aqui agora qual é a diferença. Apesar da semelhança de proferir palavras, de falar coisas grandiosas, de falar com arrogância, blasfêmias e outras coisas mais, e agir por um mesmo período, isso quer dizer que essa semelhança pertencem verdadeiramente ao mesmo personagem, só que em períodos diferentes. Vamos ver isso na prática. Daniel 7, a referência dos 4 animais, cujo último animal era uma aparência terrível, ele era robusto, ele pisoteava tudo e se engrandecia de sobremodo. Esse é Roma. Mas quando Roma está praticamente terminando o seu reinado, o seu império, através das 10 tribos bárbaras, isso é história, pode verificar aí no Google aí, que as 10 tribos bárbaras minaram o poder imperial de Roma, e Roma já estava ruindo nesse período. Mas Roma papal foi o substituto. Não é à toa que a estátua de Nabucodonosor tem 2 pernas. Cada perna duraram aproximadamente mais de 1000 anos. Ok? Então, Roma, desde o seu surgimento até o chifre pequeno, que é Roma papal, durou 1000 anos. Mais de 1000 anos. E Roma papal também durou 1260 dias, conforme profetizado. 42 meses, 1260 dias, que quer dizer 1260 anos, que quer dizer um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. É esse contexto. Mas qual é a diferença entre essa questão do chifre pequeno e a besta do mar? Aqui é que nós temos um paralelo, uma semelhança, mas não é 100% igual. Só no que diz respeito à questão do tempo. Sim, por quê? Veja bem, o detalhe que é mencionado em Apocalipse 13 sobre a besta do mar, lembra do videocassete. Lembra aí, eu estou destacando isso só para você entender a questão do videocassete. Lembra do videocassete? Bom, a besta do mar tem 7 cabeças. Lembrou aí do videocassete? Mas a questão do capítulo 7 de Daniel, não existe cabeça nenhuma aqui no contexto de Daniel 7.
E aqui existe exatamente a questão do tempo. É que vocês vão entender aqui agora o significado disso. Enquanto Daniel, que surgiu no período ali babilônico junto com Medos e Persas, Daniel estava falando de um tempo que surgiria ainda Roma, que foi depois de Grécia. Essa é a diferença. Então Roma ainda existiria, passou a existir depois de Grécia, até chegar ao chifre pequeno, que é Roma papal. E Roma papal já nasce depois da vinda de Cristo. Então, historicamente falando, o chifre pequeno se estabelece aqui, quando, diante das 10 tribos bárbaras, o chifre pequeno arranca 3, Roma papal arranca 3 chifres para poder se estabelecer. É datado o ano de 457 depois de Cristo, o início do seu reinado, Roma papal, até a sua ferida de morte. Ok? Então, a gente fica com esses 2 eventos. E exatamente aqui a diferença no que diz respeito à besta do mar, que também é uma referência a Roma papal. É uma referência ao chifre pequeno. Não é à toa que traz essa correlação entre falar grandes coisas e agir por esse mesmo período. Ok? Então aqui eu trouxe para vocês justamente esses detalhes. E aqui conseguimos perceber a diferença entre um e outro. Ok? Agora, quando a gente vai para Apocalipse capítulo 13, a gente vê Roma, justamente, Roma papal, a gente não vê a Roma imperial ali no surgimento dessa besta. A gente vê a ênfase praticamente a partir da sua ênfase, justamente do contexto de que ela tomou a ferida de morte. Porque olha a diferença, enquanto Daniel dá uma ênfase no momento que ele vai surgir na história da humanidade, João dá uma ênfase justamente nessa questão de que teve uma ferida de morte. Vamos ver lá? Olha o que está escrito aqui. No versículo 3 diz o seguinte: e vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então dá para perceber aqui exatamente o avanço da história. Enquanto Daniel menciona o surgimento do chifre pequeno, João menciona à frente do seu tempo justamente o momento que ela tomaria a sua ferida de morte, ok? E basicamente aqui está a grande diferença entre o chifre pequeno de Daniel 7 e o chifre pequeno da besta do mar. Que os dois, como eu já disse, são a mesma coisa. Significa Roma papal. Muito bem, já entendemos isso. Ok? Então, e o anticristo? Onde que fica nessa história? Aí já é outro assunto. Falar que o chifre pequeno é o anticristo, você vê que tem uma certa diferença aqui. Sim, por quê? Porque, como eu disse, o surgimento do chifre pequeno está datado lá atrás. E o anticristo é um personagem escatológico. Portanto, aqui nós temos que ter cuidado, porque é um assunto muito delicado, ok? Nós só podemos defender essa tese no momento que estivermos presenciando os acontecimentos. Antes disso, é pura especulação, ok? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse conteúdo. Aquele like eu peço para poder ajudar a propagar essa mensagem
e para o YouTube entender que o assunto foi relevante. Obrigado pela sua audiência, que Deus te abençoe e lembre-se, todo sábado nós temos vídeo novo aqui no canal. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.